Olá, é um prazer estar com você mais uma vez em mais uma disciplina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E é uma disciplina que eu gosto bastante porque ela vai falar sobre programação, tá? Então, na disciplina de hoje, a gente inicia aí programação orientada a objetos para dados e a gente vai falar de muitas coisas. A gente vai falar de ciência de dados, a gente vai falar de análise de dados, a gente vai falar de Big Data, a gente vai falar de Machine Learning, de inteligência artificial e muitas outras coisas que estão emergentes no mercado e que estão demandando profissional capacitado, habilitado, ganhando bem, ofertando excelentes pagamentos aí, tá, gente? Então fica a dica para você se esforçar aí e aprender um pouquinho. E tem uma linguagem que eu adoro, sou suspeito para falar, a gente vai falar de Python ao longo das aulas, a partir da segunda principalmente, a gente vai trazer alguns exercícios mais práticos, tá? Então eu sugiro que você faça esses exercícios. Para quem não tem computador, acho que é legal mencionar, eu escolhi uma ferramenta e é uma característica própria da linguagem, do Python, tá? Ela é uma ferramenta leve, então se você tiver um Raspberry Pi pequenininho, você consegue fazer o que a gente vai fazer aqui para analisar dados, tá? Para mexer com ciência de dados, para mexer com Machine Learning. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer para vocês, para a gente iniciar. Eu te convido para ir para a tela do slide comigo, a gente vai começar a falar aí. E a disciplina é essa, tá? Programação orientada a objetos para dados, e a gente começa hoje falando um pouquinho sobre essa programação orientada a objeto para dados e o universo de dados, né? É um elemento que tem crescido cada vez mais no mercado, as empresas, principalmente as empresas grandes, né? A gente pode usar de referência para falar para vocês Google, Facebook, enfim, Twitter, tá? Eles têm feito o uso massivo de dados, análise de dados, para conhecer você, para saber o teu gosto, para saber quais são as tuas opções, né? Quais são os teus hobbies, para te entregar produtos personalizados de acordo com esses dados que são analisados a seu respeito. Tá? Então, olha, já pensou trabalhar na Google? Que maravilha! Vamos lá, vamos para o slide. Então, a gente começa hoje falando da unidade 1, né? O que eu pretendo desenvolver com vocês nessa unidade, a competência dessa unidade, tá, gente? Compreensão sobre o paradigma. Então, a gente vai enfocar bastante, apesar de que acredito que muitos de vocês que estão me vendo vão entender já um pouco sobre orientação a objetos, e eu não pretendo focar especificamente na orientação a objetos. Eu vou trazer alguns elementos que são indispensáveis, imprescindíveis aí, para que você entenda como funciona a orientação a objetos, porque orientação a objetos é utilizada na ciência de dados e em qualquer outra área, né? É um paradigma muito, muito utilizado no mercado de trabalho. Se você não conhece, sugiro que você, se possível, tá? Entre na biblioteca, tem alguns livros legais, eu acho que eu estou trazendo para vocês hoje uns exemplos que eu busquei lá na biblioteca, que dá para vocês explorarem, para vocês lerem e entender melhor esse contexto, né, de mercado que opta aí por um paradigma de programação orientada a objetos, nesse caso nosso para dados, tá bom? Vamos lá para o slide. E aí, ó, programação orientada a objetos, ciência de dados, e aí eu trouxe como palavra-chave herança, que é um dos preceitos, aí, um dos pilares da programação orientada a objetos, e eu destaquei herança por um motivo, eu vou dizer para vocês ao longo da aula, tá bom? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho, né? Conhecendo a programação orientada a objetos, ferramentas, bibliotecas e habilidades técnicas, estrutura de repetição e condições em Python e principalmente biblioteca Pandas. É isso que a gente vai falar hoje para vocês e desmembrar ao longo dessa aula para que vocês conheçam um pouquinho sobre a base, né? Então, o que eu estou propondo para você hoje que está me assistindo? É que a gente construa e organize esse alicerce que vai ser a base para vocês conhecerem conceitos, né? Definições, procedimentos, rotinas básicas de análise de dados. Eu pretendo desenvolver com vocês nas próximas aulas, a gente conseguir aí trabalhar com dados, criação de arquivos, análise desses dados inseridos nesses arquivos, plotagem de gráficos e tudo mais. E isso tudo está pronto, são bibliotecas prontas, disponíveis na linguagem Python. Portanto, eu convido você a me acompanhar nesse universo de informação e sugiro também que você faça esse acompanhamento munido de informação, leitura, pesquisa. Então avance nesse sentido que com certeza você vai ter uma oportunidade muito interessante no mercado. Vamos lá para o slide? Bom, para falar um pouquinho sobre programação orientada a objetos, sobre análise de dados, sobre mercado de trabalho, por que não começar
com essa temática, né? Habilidades e competências. Eu acho que é uma coisa legal da gente conversar, porque habilidade e competência é algo que costuma causar um pouco de estranheza, de compreensão nas pessoas. E entender o que é a habilidade, o que é a competência, como elas se relacionam é fundamental para você se perceber nesse processo formativo, para você se perceber ao longo do caminho que a gente vai traçar de estudo aí com relação à disciplina, e você começar a focar nas habilidades que você acha que são necessárias para o mercado, por que não, com base em uma pesquisa que você pode fazer e identificar o que o mercado de ciência de dados busca em termos de habilidades e competências num profissional que eles gostariam de contratar. Então fica a dica para você fazer essa pesquisa e se preparar para esse mercado, tá bom? Vamos lá? Slide, habilidades e competências, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é habilidade versus competência, né? Elas são complementares, elas são concorrentes, o que isso significa? Então eu pensei num exemplo mais bobo, mais prático e mais simples possível para que a gente compreenda. Certamente sei que vocês já sabem, mas não custa, é a velha máxima que a gente costuma ouvir em avião, né, gente? Você já sabe, mas não custa lembrar. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. A habilidade, eu posso definir, eu posso dizer que a habilidade é o saber fazer, tá? Então, quando eu digo que eu quero uma habilidade, eu aprendo a fazer algo específico, eu domino uma certa habilidade, eu domino uma certa necessidade, por que não dizer uma necessidade de mercado? Porque geralmente, lógico, né, gente? Acho que é preciso deixar claro que a habilidade ela não serve só para o mercado de trabalho. A gente usa habilidades e competências nas nossas relações pessoais, nas nossas relações familiares, nos espaços que nós frequentamos, igreja, enfim, associações, onde quer que você vá, você vai ter sempre uma habilidade sua sendo utilizada por algum motivo, por algum objetivo, tá? Mais voltada para o mercado, essas habilidades e competências são cruciais. Vamos lá para o slide? Bom, e aí a habilidade é o saber fazer. A competência, a gente pode dizer que é a coordenação, né? Coordenar esse saber fazer e, de acordo com essa coordenação, né? Coordenar esse saber fazer e produzir algum tipo de benefício ou resultado. E aí, para ficar claro na cabeça, né, para a gente não ficar aí remoendo, eu trouxe um exemplo muito simples e eu escolhi um especificamente. Acho que é legal dizer, não sei se a gente tem aí alguém na faixa etária dos 20 ali, né, 22, enfim. Quem acabou de entrar na universidade ou quem fez um Enem da vida, né, você vai ver que o Enem, geralmente, ele é amparado, ele é fundamentado numa estrutura que determina habilidades e competências, tá? Então, isso que eu estou trazendo para vocês no slide de hoje vai falar justamente sobre isso, habilidade e competência, e você vai ver essas habilidades e competências também, por exemplo, numa prova do Enem, numa prova de concurso público, enfim, tá? Então, é só para vocês terem atenção. Vamos lá para o slide? E aí, o exemplo que eu trouxe, tá? Um exemplo de habilidade. Você pode determinar que você tem uma habilidade que você consegue trabalhar em equipe, tá? Seria uma habilidade. Eu me relaciono bem com as pessoas com as quais eu trabalho, no espaço onde eu trabalho. Eu me dou bem, eu consigo ser carismático, eu consigo cativar as pessoas, eu consigo que elas sempre me ajudem e eu sempre ajudo elas. Isso faz parte dos aspectos positivos de trabalhar em equipe, tá, gente? Então, por exemplo, uma habilidade de trabalho em equipe. Vamos lá para o slide? E aí, qual seria uma competência que exige que você consiga coordenar esse saber trabalhar em equipe, tá? Por exemplo, imagina que você está lá disputando uma vaga de emprego de uma empresa, e aí você vê lá no escopo dessa vaga, né, no detalhamento dessa vaga, você vê uma descrição de algo que a empresa espera de você. A empresa quer contratar uma pessoa que tenha condições, a vaga, sei lá, é para coordenadora, gestora, líder de equipe, de time, enfim. Estou pensando no mercado de programação, tá? Então, para dar o exemplo. Mas imagina assim, a empresa precisa de alguém que tenha condições de liderar uma equipe. E aí ela determina lá nos critérios, né, nos aspectos que ela espera encontrar, né, as competências que ela espera encontrar nesse candidato coordenar a equipe de desenvolvimento, garantindo as entregas em tempo hábil. Então, você percebe o seguinte? Você chega à conclusão de que você tem uma habilidade. Você consegue trabalhar em equipe pela sua experiência, enfim, por ter sido avaliado pelos lugares onde você já passou. Eu mesmo já fiz muito isso, eu gosto de ser avaliado para eu ver no que eu preciso melhorar e para eu ver no que eu sou bom. Isso é legal para se conhecer também, tá?
Então imagina que você sabe que você é bom em trabalho em equipe. E aí você tem a oportunidade de concorrer a uma vaga que pede lá em uma das skills, né, uma das competências, é que você coordene uma equipe de programação entregando os produtos e os resultados em prazo hábil ou no prazo esperado. Isso é a relação de habilidade e competência. Por que isso é fundamental para nós, né, que estamos falando hoje de análise de ciência de dados, de análise de dados, de programação orientada a objetos para o mercado de dados? Vamos lá para o slide que a gente vai entender isso já, tá? Bom, aí a gente vai falar sobre a ciência por trás da inspiração da nossa disciplina. Ciência de dados, tá? A ciência de dados, gente, ela exige, olha lá, ela exige habilidades e competências, pois lida com dados, tá? Sua análise, sistematização e conversão em informação. E aí eu não trouxe, porque eu acho que ficaria maçante demais para a aula, mas é um outro conceito que eu gostaria de mencionar para que vocês fiquem aí no radar de vocês, para que vocês pesquisem a respeito disso. Uma coisa é eu ter dado, tá? A outra coisa é eu trabalhar, analisar esse dado, organizar ele, sistematizar ele e a partir da análise desse dado, eu extrair dela informação. E aí tem mais uma coisa, né? A partir da informação eu gero conhecimento. Então, acho que tudo isso precisa ser mencionado, apesar que eu não vou me aprofundar nesses conceitos aí, mas eu acho que fica legal comentar com você para que você fique atento aí e se pesquise mais, tá bom? Vamos lá para o slide? E aí, assim, ó, analista de dado, tá? O que o analista de dado basicamente precisa saber e precisa fazer? O analista de dado, ele mexe com programação. O analista de dado, ele tem basicamente fundamentos aí em estatística, que é uma área da matemática, até, tá? Analista de dado, ele precisa mexer com a parte de manipulação desse dado, tratamento e a visualização desse dado. E detalhe, tá, gente? Quando a gente fala tratamento e visualização do dado, a gente tem sempre que pensar o seguinte, quando você trabalha em qualquer área, não só na programação orientada a objetos para dados, mas em qualquer área, principalmente do campo da programação, da computação, tá? Sempre que você faz algo, você tem que fazer um exercício que para muitas pessoas é um exercício hercúleo, né? É de desenvolver alguma coisa pensando como uma outra pessoa veria isso. Porque você tem uma forma, né? O teu cérebro, a tua cabeça, você tem um jeito de ver as coisas, você tem um jeito de organizar as coisas. Só que quando a gente faz algo que não é pra gente, a gente tem que fazer pensando no outro, tá? E aí quando a gente fala de visualização de dados, eu tenho que pensar que eu vou analisar, eu vou tratar dados, eu vou manipular dados, eu vou analisar esses dados e vou sistematizar eles de modo que eles fiquem legíveis para as outras pessoas. Então tenham sempre isso em mente. Vamos lá para o slide? Aí uma outra área da ciência de dados, né? O engenheiro de dados, um outro perfil profissional que atua nesse campo da ciência de dados, tá? Quem é o engenheiro de dados? Ele é o responsável para lidar com um volume grande de dados, deve extrair diferentes tipos de dados, tratá-los e armazená-los em bancos de dados, tá? Esse BDs aqui é banco de dados. Eu abreviei ali para não ficar extenso, mas estou escrevendo aqui para ficar extenso. Beleza? Programação, o que ele precisa saber, gente? Programação, ele precisa fazer basicamente o mesmo que o profissional anterior, manipulação de dados, e ele tem que lidar com uma coisa que o profissional anterior não lida, que é a engenharia de software, tá bom? Engenharia de software. Aí a gente tem um outro perfil profissional na ciência de dados, que é o próprio cientista de dados, tá? Quem é esse cara? Qual é o que se espera de um cientista de dados? Né? O mercado, de modo geral, espera que esse camarada ou essa pessoa, essa moça, esse rapaz, desenvolva aí modelos preditivos. O que é preditivo, tá, gente? Resumidamente, a grosso modo, preditivo é prever algo, tá bom? A partir de um dado, antever algum acontecimento, algum fato, enfim, tá bom? Preditivo basicamente é isso. Então ele tem que desenvolver modelos preditivos com auxílio de algoritmos e estatística. E aí, ó, quem é que ajuda nessa coisa do preditivo? É a estatística, tá bom? A gente entra ali no campo da probabilidade, estatística, enfim, a gente começa a estimar, a gente começa a projetar possibilidades, tá?
e aí ele tem que fazer tudo isso para identificar tendências, olha lá, ó, tendências através de identificação de padrões. E aí o que é a identificação de padrões, tá? Só para que a gente não perca de vista. Identificação de padrão, basicamente, é um mote ali, né? Algo que é utilizado muito na aprendizagem de máquina, no machine learning, que por isso que eu mencionei no começo da nossa aula esses termos, né? O machine learning, a aprendizagem de máquina, basicamente ela se baseia em padrões, tá bom? Então, analisar, projetar e identificar padrões é base aí para esse campo da aprendizagem de máquina. Vamos lá para o slide? O que esse camarada, essa moça, esse rapaz, cientista ou a cientista de dados precisa saber, tá? Ele precisa saber programação, basicamente, e aqui já não é mais fundamento, né? No profissional anterior a gente viu que era fundamento de estatística, que é estatística mesmo, cara. A pessoa tem que ter mais fundamentação, tem que ter mais base teórica nesse campo, tá? E a própria aprendizagem de máquina, o machine learning aqui, que é base de aprendizado do cientista de dados. E aí eu trouxe um quadro bem legal, que ele resume, né, nós temos aqui, ó, analista de dados, engenheiro ou engenheira de dados, cientista de dados, tá? E engenheiro, que é um campo a mais que eu não trouxe ali nas descrições, que é um engenheiro de machine learning, tá? Olha que legal, uma coisa que a gente precisa fazer, uma análise que a gente precisa fazer, né? Olha o que os quatro profissionais têm de comum, assim, na área em que eles atuam e o que eles precisam saber, tá? Olha aqui. Eu gostei desse quadro porque ele deixa bem claro isso. Olha lá. Ambos, né, todos os quatro profissionais, eles precisam basicamente saber programação e precisam também lidar com essa habilidade de manipulação de dados, tá bom? Então, acho que aí a gente começa a ver o link que existe entre o termo habilidade, entre o termo competência, entre a bagagem que cada profissional precisa ter para lidar com os desafios que a área deles, que eles escolherem, impõe a eles e como tudo isso se relaciona. Tá? Acho que isso é legal e esse quadro traz isso para a gente muito claramente. Então, programação e manipulação de dados se destacam em todos os... Na verdade, ele permeia toda a atuação de cada um desses profissionais que o mercado procura, tá bom? Então, não tem como fugir. Beleza, gente? Vamos para o slide de novo? E aí a gente vai falar agora sobre ferramentas tecnológicas. A gente está falando de manipulação de dados, a gente está falando de programação orientada a objetos, a gente está falando de análise, ciência de dados, tudo isso exige ferramental, tudo isso exige tecnologia que suporte esse trabalho, que suporte toda essa atuação para que dê conta, né? Por exemplo, de analisar um banco de dados, extrair dados e plotar gráficos a partir desses dados. Vamos lá para o slide? Essas ferramentas, basicamente, o que eu vou trazer para vocês? Bom, primeira coisa, a gente tem aí a questão do perfil profissional, tá? Eu pensei em trazer essa informação do LinkedIn, sei que muita gente aí, tem vários alunos que me encontraram no LinkedIn e tudo mais, eu sei que tem muita gente que tem, mas sei também que tem muita gente que não faz a menor ideia que bolhufas é essa que eu estou falando, que diacho é LinkedIn, né, gente? Então, eu vou dizer aqui para vocês, resumidamente, LinkedIn é como se fosse um Facebook. Só que para a área profissional. Vou colocar abreviado aqui, tá? Para a área profissional. Então, se você não tem, essa é uma das primeiras ferramentas que você, que almeja uma colocação legal no mercado, precisa ter. É um perfil no LinkedIn, tá? É uma rede social necessária para você buscar oportunidades no mercado. Inclusive hoje, eu tive uma experiência de um colega que trabalha comigo, que resolveu sair dessa empresa onde nós trabalhamos e de ontem para hoje, por conta de LinkedIn, por exemplo, ele já conseguiu uma outra colocação no mercado. Então é assim, ó, é muito rápido. Isso depende muito, acho que precisa ficar claro, de qual mercado nós estamos falando. E quando eu falo mercado, eu falo de localização, de região geográfica, tá? O mercado que nós temos, sei lá, no estado do Paraná, nem sempre é o mesmo, ou age e tem o mesmo comportamento de um mercado lá na Bahia, ou de um mercado lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tá? Depende muito de como as empresas se instalam, de quais empresas estão inseridas nessa ferramenta, mas é muito comum, a maioria delas hoje estão utilizando muito para encontrar perfis profissionais para contratação. Vamos lá para o slide?
Bom, uma outra coisa que eu acho que conta muito, principalmente, né, já que você opta por ser programador e ainda se opta para ir para o mercado de ciência de dados, é legal você ter aí um repositório. Que o repositório, o que é um repositório? Eu vou mencionar já, tá? Mas o repositório nada mais é do que ele é como se fosse um complemento, ele é como se fosse um portfólio. Na nossa área, na área da tecnologia, da informação, né, computação, informática, os nossos portfólios, para quem opta, por exemplo, por programação, é um repositório. E um repositório nada mais é do que um local, né, um servidor, uma ferramenta online que gerencia esses repositórios. Os repositórios é um lugar onde você guarda os seus dados. No caso, se você é programador, imagina que você tem um conjunto de softwares que você desenvolveu para analisar dados, tá? E aí você precisa guardar isso em algum lugar. Você pode ter no seu computador, mas é bom você ter um repositório online. Esse repositório online, se alguém te procura para te contratar, né, busca nas tuas skills aí e vê que você é programador, você tem um gosto ali pela ciência de dados, pela análise de dados, o cara vai procurar um repositório teu, recrutador, recrutadora, ele vai procurar um repositório teu para ver o teu portfólio, para ver o que você já produziu, quanto você já produziu, para quem você já produziu, quem já usou o que você produziu de alguma forma. Então é legal pensar nos repositórios. Eu trago lá no slide, vamos lá, alguns exemplos de repositórios. A gente tem aí no mercado, a gente vai falar sobre eles, tá? O GitHub, o GitLab, Bitbucket, são os principais aí, e outros, tá? Atualmente, GitLab e GitHub são os principais. São repositórios online, são serviços online, onde você pode criar uma conta e nessa conta você cria repositórios e guarda os seus códigos lá. Você sincroniza isso com o seu computador. É muito legal, eu uso com frequência e isso ajuda demais a conta. Então fica atento, quem não souber, pesquisa depois GitHub e GitLab, vale a pena vocês aprofundarem e entender o que é esse portfólio que você precisa ter lá. Vamos lá para o slide? E agora a gente vai focar aí naquela dimensão de habilidade que a gente viu que o profissional que opta por atuar na área de ciência de dados precisa ter, que é conhecimento de programação. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos da programação orientada a objetos para a gente relembrar, para quem já sabe, e para quem não sabe, ouvir pela primeira vez aí um pouquinho disso. Vamos lá para o slide? Programação para ciência de dados, tá? Tá, e aí a gente está falando de tudo isso e aí eu faço uma pergunta que eu achei que seria legal começar com ela. Onde é que entra a programação em tudo isso, né? A programação, ela é fundamento base. Assim como manipulação de dados para atuação na área de ciência de dados, tá? Note que a programação, ela é base, inclusive para manipulação de dados. E aí você vai ver isso na prática, porque a gente vai manipular dados, algumas rotinas que você implementa na programação e que talvez você precise repetir essas rotinas com frequência, você vai utilizar de programação orientada a objetos para não precisar ficar refazendo código. Vocês vão entender isso em breve, tá? Mas basicamente é isso. Vamos lá para o slide? Portanto, programar é crucial para atuar nessa área, como eu já havia mencionado para vocês, tá? Não tem como fugir da programação. Se você quer ser cientista de dados, você vai, em algum momento, se encontrar com ela. Você vai se deparar com a programação, você vai ter como desafio aí atuar como programador dentro da área de ciência de dados. Vamos lá para o slide? E aí, para a gente falar sobre programação, eu vou trazer aí paradigma de programação. O que é paradigma de programação? Tá? A gente vai ver que existem vários paradigmas de programação. Um dos principais paradigmas de programação, isso tem mudado nos últimos tempos, tá? Mas um que ainda sobrevive não é a palavra, né? Mas um que ainda se mantém no mercado muito fortemente, porque ele gente, você ganha tempo. É a programação orientada a objetos. É um paradigma de programação que muitas linguagens suportam. Acho que tem que ter claro isso também, né? Tem linguagem que suporta paradigma de programação e até outras. É o caso do Python, como a gente vai falar mais adiante. Mas tem linguagem que não suporta paradigma de programação. Tudo depende também da finalidade dessa linguagem, para que ela deve ser utilizada. Então a gente vai aplicar de acordo com esses elementos próprios de cada, características próprias de cada linguagem. O Python, ele é orientado a objetos. Vamos lá para o slide?
E a gente vai ver aqui, ó, o paradigma de programação, a grosso modo, é uma forma de escrita, tá? Ou algo mais específico é a estrutura dessa escrita, de um determinado código, de uma determinada linguagem, tá? De uma determinada linguagem. Desde que ele a aceite. Ele quem? A linguagem, tá? Então, existem linguagens que aceitam mais de um paradigma de programação, por exemplo. Isso é muito comum. Um deles, a programação orientada a objetos, que é a que a gente está começando a falar sobre ela. Eu vou falar só sobre ela, tá, gente? Eu não vou me ater a outros paradigmas para a gente não perder tempo. Então, um deles, a programação orientada a objetos, apresenta como uma das principais características. Aí nota que eu trouxe duas das principais, né? Uma das principais, a reutilização de código, tá? Isso é possível, por exemplo, pela construção de classes. E aí a gente vai ver que lá na programação, construir uma classe é construir algo que guarde rotinas, procedimentos, métodos, atributos que vão ser utilizados novamente em algum outro momento, tal qual ele foi utilizado da forma como ele foi construído. Isso é uma classe. A gente vai ver esse exemplo na prática. Vamos lá para o slide? Um outro exemplo por exemplo, é um paradigma estruturado. Esse é um exemplo de paradigma que eu estou trazendo para vocês também, tá? Ele tem como principal característica seguir uma sequência. Então, o paradigma estruturado, ele vai executar, a linguagem vai ser escrita, né, o código vai ser escrito de forma sequencial. Uma coisa vai ser feita somente depois que a anterior a ela foi executada e assim sucessivamente. Isso difere um pouco do paradigma orientado de programação orientada a objetos. Vamos lá para o slide? E aí estou trazendo para você os 4 pilares aí, né? A gente tem os objetos, a programação orientada a objetos tem esses 4 pilares, tá? Eu estou trazendo aqui a abstração, vou falar dos conceitos de cada uma, encapsulamento, tem até uma figurinha legal aqui do ladinho, tá? Herança, que foi aquele pilar que eu destaquei lá no começo da aula, e o polimorfismo. Esses 4 pilares aí são os pilares que sustentam a programação orientada a objetos. E aí vocês vão entender um pouco disso, vão entender o porquê que a gente utiliza a programação orientada a objetos para análise, na área de ciência de dados. Vamos lá para o slide? Bom, vamos falar primeiro sobre abstração, tá? Vou correr um pouquinho para a gente não perder tempo. Mas eu trouxe uma figura que ela é clássica. Se alguém já estudou programação orientada a objetos e está me assistindo, muito provavelmente já se viu aí, né, estudando com um professor ou professora que usou essa figura como exemplo. Vamos lá, abstração. A abstração, ela significa definir e focar no que é necessário. Definir e focar no que é necessário no desenvolvimento, tá? E aí a gente vai falar, por exemplo, sistema de notas de alunos. Um dado do aluno precisa ter nesse sistema. Características físicas do aluno precisa ter no sistema. Às vezes um sistema de escola, ele não precisa saber a cor dos olhos de um aluno ou de uma aluna. Mas um sistema de um consultório oftalmológico talvez seja necessário. Para ele saber a cor, algumas características da pupila, enfim, da vista desse aluno, tá? Ou dessa pessoa nesse caso. Você percebe que uma coisa que é necessário para um contexto não necessariamente é necessário para um outro. Esse é um exemplo. Para exemplificar, a figura vai mostrar isso. Vamos lá no slide. Então aqui eu tenho 2 situações. Ó. Eu tenho um gato ao centro, não sei se dá para ver, eu acho que dá, né? Eu tenho um gatinho ali ao centro. Eu tenho uma senhora que olha de um lado esse gato, e aí o que ela pensa ao olhar esse gato, né? Ela imagina o gato como algo fofinho, alguma coisa para acariciar, para fazer carinho e tudo mais. Pensando que para ela esse gato é uma companhia. Do outro lado, eu tenho uma profissional ali, talvez uma veterinária, né? Da área de saúde animal, que ela olha para o gato e olha o que ela está pensando aqui, ó. Ela está tendo uma outra perspectiva do animal, ela está pensando na parte óssea, enfim, nos órgãos internos, de alguma característica que o gato está apresentando naquele momento. Então, você percebe que, vou chamar o gato de objeto nesse caso, tá? Percebe que o gato aqui, nesse caso, é um elemento, um objeto, que está sendo visto de 2 formas diferentes. Isso tem a ver com essa coisa de focar naquilo que é necessário, por isso a abstração. Você vai utilizar do conceito de abstração na hora da programação
para tirar daquilo que você vai, daquele problema que você pretende resolver, somente o que é necessário para a solução que você pretende desenvolver. Vamos lá para o slide? A gente tem ali o encapsulamento. O que é o encapsulamento? Encapsulamento, eles são detalhes internos, tá? Do funcionamento dos métodos de uma classe. A gente vai ver que dentro de uma classe a gente pode ter um ou vários métodos, tá? E para que ele permaneça oculto para os objetos, tá? Então, ou seja, é possível esconder propriedades e métodos da classe. Imagina que você vai fazer uma... Eu trouxe um exemplo, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês. Imagina que você desenvolveu uma classe que faz um determinado tipo de... cumpre determinado tipo de procedimento ou realiza determinado tipo de tarefa que você quer disponibilizar isso para outras pessoas, mas não quer que as pessoas vejam aquilo que é interno da tua classe, tá? Então você encapsula ela, você oculta aquilo que é interno que não interessa para um outro programador. Obviamente que uma pessoa que é programador, que trabalha com isso, ele não pretende entender o que determinado tipo de recurso realiza internamente. Ele precisa daquele recurso, de implementar aquilo para ele, tá bom? Então tem a ver com encapsulamento. Vamos lá para o slide? A herança, a famosa herança, tá? A herança é o termo que representa a relação entre classes diferentes no que tange a reutilização de um código. Então você pode, por exemplo, criar uma classe A que faz uma soma de dois números, né? E aí você vai fazer uma classe B que faz a soma de dois números, depois divide esses dois números por 2. Você percebe que essa classe já faz a soma? Você não precisa criar o código de novo que faz a soma. Você pode usar essa classe na classe B e só então fazer a divisão. Então é um exemplo que me veio à cabeça aqui agora rapidamente, bem grosseiro, tá? Mas seria mais ou menos isso, tá? Esse conceito ele representa a possibilidade de criar nova classe ou novas classes que podem herdar atributos e métodos daquela que passa a ser conhecida como classe pai. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, nesse caso, quem seria a classe pai? A classe A, porque ela foi utilizada pela classe B, porque nela está contido o procedimento de soma de dois números, tá bom? Esse movimento de herdar permite realizar alterações que atribuem novas características. Por exemplo, no caso da classe B, ela atribui uma outra característica, a divisão do resultado da soma por 2. Bem grosseiramente, bem simplesinho, tá? O que é o polimorfismo, gente? Polimorfismo, ele diz respeito à capacidade da linguagem de programação de processar objetos diferentes, né, dependendo do seu tipo de dado ou classe. A vantagem é ter métodos com o mesmo nome, mas que são implementados de formas diferentes. Por exemplo, uma classe conexão com o método abrir conexão será o mesmo para as classes filhas conexão Oracle e conexão Postgre, tá? Mas a implementação será diferente. E aí, para a gente ir caminhando aí para o nosso momento de atividade, eu vou propor a vocês o seguinte. Vou fazer nesse primeiro momento de atividade uma atividade um pouco mais reflexiva e uma prática que eu preciso fazer com vocês, que é mostrar como instalar a ferramenta que a gente vai utilizar, mas eu vou falar dessa ferramenta mais adiante na aula de hoje ainda. Só vou fazer a parte de instalação bem rapidamente nesse primeiro momento, tá? Então, antes que a gente comece, eu quero mostrar, o último elemento que eu quero trazer para vocês é um ranking. Vocês vão ver no material da aula várias informações que falam de posicionamento, né, de ranqueamento de linguagem de programação, vários tipos de linguagem, C#, Java, enfim, e a aplicação dessa linguagem para contextos distintos. Eu trouxe um outro que eu gosto muito, que é esse que vocês estão vendo no slide. Vamos lá? Esse quadro, ele é um estudo feito pela I3E Spectrum. Essa Spectrum é uma revista de um instituto internacional que é chamado, vamos passar aqui, o Instituto Internacional que é chamado I3E, é um Izinho e 3 Es, tá? É um Instituto de Engenharia Elétrica, etc, etc. A maioria dos conteúdos da área de tecnologia são publicadas por esse organismo, o I3E, tá? E ele elabora uma revista, a Spectrum,
que traz tudo sobre tendências de tecnologia, etc. Uma das coisas que eles realizam é uma pesquisa para verificar quais são as principais linguagens de programação. Esse ranking que eu estou trazendo para vocês, eu consegui encontrar recentemente. É um ranking mais atual que eu achei, de 2021. Eu utilizo essa fonte, gente, para falar de Python já tem 4 anos, tá? Em 2017, quando eu acessei esse ranking, que eu conheci ele pela universidade, quando eu estava fazendo mestrado, Python estava aqui em 3º lugar. Olha onde Python está agora. Pouco mais de 3 anos aí, né? Então, Python hoje, ele está em 1º lugar. E nota, a gente tem aqui uma organização, se vocês olharem os desenhinhos, da aplicação do Python, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o estudo que foi feito é a utilização do Python para web, para computadores, né? No caso da ciência de dados e tudo mais, e para dispositivos embarcados, tá bom? Então, assim, eu acho que é legal ver isso, né? Esse é um score que classifica as linguagens de programação, então Python está lá no topo, é uma linguagem que tem crescido muito, tem tido um destaque enorme no mercado de trabalho, então profissional que sabe Python, apesar de que, se você sabe uma outra linguagem de programação, você aprende Python facilmente. A base de qualquer linguagem de programação é a lógica, se você desenvolveu bem a sua lógica, você aprende qualquer linguagem. Mas se você sabe Python, é um destaque e tanto para o teu currículo aí, tá bom? Vamos lá para o slide? E aí, diante de tudo que eu trago para você até esse momento da aula, né, é uma pergunta para a gente pensar um pouquinho, uma pergunta rápida. Como pensar a ciência de dados? Vamos lá para o slide que eu vou mostrar para você. Como pensar a programação orientada a objetos, né? Por enquanto eu falei... trouxe os elementos da programação orientada a objetos, falei sobre ciência de dados para vocês, mas ainda não linkei as coisas, né? Não mostrei na prática e a gente vai ver. Fica tranquilo que a gente vai ver, tá? Mas é mais para você pensar um pouquinho. Para quem não tem conhecimento, para quem não entende muito de programação, que não entende de Python, que não conhece a ciência de dados, pensa um pouquinho comigo, né? Como eu posso... pensar, né, como eu posso aplicar, como eu posso utilizar a programação orientada a objetos para a ciência de dados, tá? Para a ciência de dados. E aí eu vou trazer uma resposta pronta para você, uma reflexão, na verdade, para te ajudar a pensar um pouquinho, depois de tudo isso que a gente falou, depois de tudo isso que eu trouxe para você, de pensar, de refletir, e de tirar conclusões de todas essas informações que a gente acabou de estudar até o momento, tá? Programação orientada a objetos, a importância da programação orientada a objetos aplicada ao campo da ciência do dado. Vamos lá pro slide que eu vou mostrar para você. O que eu escrevi ali, tá? Como a gente vai ver adiante, e como a gente já falou até o momento, a programação orientada a objetos, ela é crucial, isso já foi dito também, tá? Para a utilização na ciência de dados. Isso porque é super importante utilizar de características da orientação a objetos para consulta e análise de dados. Por exemplo, o elemento e escrita de código para sua reutilização, ou seja, escrever um código e reutilizar esse código, não só contribui para a otimização de tempo. Imagina, você fez um código para analisar um dado, dali um mês você precisa analisar o dado semelhante, de forma semelhante ao que você já tinha escrito, e você tem o código pronto. Então você, sei lá, você demorou 40 minutos, 1 hora para escrever o código, testar, extrair de um conjunto de dados informação de uma determinada maneira, e você guardou esse código. Imagina, você gastou 1 hora do seu trabalho, né? Dali a algum tempo, você precisa fazer uma extração semelhante, você já tem o código pronto, então você economizou 1 hora. Dali mais algum tempo, e isso vai se repetindo, e você vai economizando tempo. Então, você otimiza tempo. Vamos lá para o slide? Mas também aproveita, né, o código que já tenha sido escrito em outras situações que exigem tal código. Acho que uma coisa legal de mencionar é que eu estou trazendo um exemplo, só para a gente não confundir, né? Eu estou trazendo um exemplo da tua prática. Você escreveu um código e você pode reutilizar ele. Mas lembra aqueles repositórios que eu mencionei agora há pouco? GitHub, GitLab. Você vai encontrar muita coisa pronta lá. Então, às vezes, você nem precisa fazer. Você precisa conhecer o código de alguns profissionais que depositam esses códigos lá. E, obviamente,
que disponibilizam esses códigos gratuitamente. Se necessário for, você faz alguma adaptação, alguma alteração, mas poupa tempo e reutiliza o código. Da mesma forma, você pode criar alguma coisa, disponibilizar no seu repositório para que outros profissionais acessem e utilizem seu código. Por que não? Você vai ser lembrado, vai ser visto pelo mercado profissional como alguém de referência para determinado tipo de conhecimento na área de ciência de dados. Tá bom? Agora eu vou te convidar o seguinte, eu vou para a tela do meu notebook, vamos lá para a tela do notebook, vou falando contigo, tá? Eu trouxe para você hoje um exemplo aqui, uma ferramenta, eu não vou explorar ela agora, eu quero mostrar rapidamente só a instalação dela, tá? Você pode abrir aí o navegador de internet, acho que está aqui, ó. Você abre o navegador de internet, o que a gente vai usar basicamente, que eu disse para você no começo da aula, que se você tiver um Raspberry Pi, você consegue fazer todas as atividades que a gente propõe ao longo da disciplina, tá? A gente vai procurar aqui, eu estou usando um buscador específico, que é no meu computador, mas vocês podem usar o Google, não tem problema. Digita ali, ó, Python Download, tá? Digitou Python Download, ele vai vir, muito provavelmente, algumas ferramentas, você vai procurar essa aqui, ó, do site oficial do Python, tá? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Do site oficial do Python, qual que você vai usar, ó? Por exemplo, nota o link aqui, ó, www.python.org, tá? É aqui que a gente vai vir nessa página de download do Python. Eu já baixei para ganhar tempo, mas eu vou abrir lá, ó. E aí você tá, com certeza você tá no Windows aí, eu estou usando outro sistema, então tem aqui a opção Download Python, ou você tem aqui, né? Olhe também as opções de Python para diferentes sistemas operacionais. Pode vir aqui no Windows. E aí só nota o seguinte, você tem duas opções. Você tem ele compactado, que é esse Windows Embedded Package aqui, tá? No meu caso, 64 bits. Ou você tem um instalador, que é esse aqui, ó, Download Windows Installer. Pode baixar esse para instalar na sua máquina. Eu já baixei ele, deixei ele pronto, vou lá. Tá aqui, ó. Não sei se dá para você ver aí, ó, o instalador. A versão que eu estou baixando aqui, para exemplificar você, é a versão 3.10, tá? Mas a que eu vou usar é a 3.9. Então é só para te mostrar. E aí você vai vir aqui, ó. Tem um instalador. A hora que você executa, ele vai abrir essa janelinha. Só tenha atenção para uma coisinha, tá? Quando você for instalar na sua máquina, minha sugestão é que você observe isso aqui, ó. Ele tem um checkboxzinho aqui embaixo perguntando o seguinte para você. Adicionar o Python 3.10 ao path, tá? O path é o caminho para achar os comandos do Python, enfim. Só marca isso aqui, deixa ele marcadinho e clica em Install Now, aqui em cima, ó. Vai aparecer aqui para você, tá vendo ali? Install Now, então você clica ali e deixa rolar a instalação. Ele vai pedir para autorizar, ele vai fazer o procedimento aqui, ó. Eu acho que vai ser até rápido. Só para te mostrar, então eu vou aqui no Windows, ó. Vou lá na letra P. Ó, nota que agora está aparecendo já, ó, Python 3.10, a pastinha, porque ele está instalando ainda, tá? Ó, ainda não está tudo instalado. Como o processo de instalação está acontecendo agora, ele vai colocando os pacotezinhos, nota que só tem um aqui. Deixa ele terminar a instalação, eu volto aqui. Mas basicamente o Python, nesse caso aqui, em sistemas operacionais, como é o meu caso que uso Linux, ele já vem nativo, ele já vem com o sistema, tá? Para o usuário Windows, a gente precisa instalar como eu estou mostrando para você agora. Para quem tem aí, ó, sei lá, o Léo falou lá na aula, o professor falou lá na aula, o Raspberry Pi eu tenho em casa. Geralmente, o Raspberry Pi você vai usar alguma distribuição Linux nela, tá? Então, já vai instalar nativo instalado. Na pior das hipóteses, você dá uns comandinhos lá e instala ele, mas é muito fácil, tá? O mesmo você vai fazer para as bibliotecas, mas na aula, acho que na próxima e talvez na terceira aula, eu vou falar com vocês de algumas bibliotecas e mostro a instalação bem resumidamente para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu vou terminar a instalação aqui só para te mostrar o Python, olha lá, ó. A instalação foi bem sucedida, se eu voltar lá na letra P, mostrar aqui, olha lá, Python, agora olha o tanto de coisa que apareceu, ó. O que a gente vai usar aqui do Python é esse idle, tá vendo ali? IDLE é esse camarada aqui que a gente vai utilizar para os exercícios, tá? Então, nota que a instalação ela é bem simples para que você entenda aí o que é preciso para ter no seu computador de ferramenta, né, de programa. Então,
Então a gente vai usar o idle, quando eu for falar mais daqui a pouquinho para você, eu vou explicar melhor o que é esse idle e por que a gente vai usar ele. Mas a princípio, gente, ele é muito leve, tá? A proposta é justamente essa, utilizar algo extremamente leve, que não exija de você nenhuma máquina robusta, nenhum computador específico com condições de memória e processamento, nem nada disso, porque Python é leve. Então a gente vai utilizar idle, mas eu vou mostrar outras ferramentas para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá para o slide? Bom, agora a gente começa a falar um pouquinho sobre bibliotecas Python, né? Bibliotecas em Python, existem várias, mas bibliotecas em Python para que a gente faça análise, faça manipulação e faça tratamento de dados aí no campo da ciência de dados. Algumas bibliotecas são imprescindíveis, eu pretendo usar, se não todas, a maioria delas com vocês ao longo das aulas e a gente consegue usar ali no idle, no programa ali, enfim, que a gente vai, a ferramenta que a gente vai necessitar para fazer alguns testes com Python, tá bom? Vamos lá para o slide. Bom, e o que são essas bibliotecas, né? Que a gente está falando de bibliotecas prontas, eu acho que é uma característica muito legal de linguagens de programação como o Python, que é uma linguagem open source, né? Está com código fonte aberto, é isso. É a possibilidade de você ter conhecimento e criar uma biblioteca que resolva o seu problema e disponibilizar essa biblioteca para a comunidade livremente. E aí o que é uma biblioteca, tá, gente? Uma biblioteca de software, nesse caso, é uma coleção, acho que isso é legal, acho que talvez eu tenha escolhido a palavra adequada, que é uma coleção, é um conjunto de subprogramas, ou seja, funções ou métodos que são compartilhados e que já estão prontos para uso, tá? Já estão prontos para uso. Você quer ver um exemplo? Quando você for trabalhar dado, que a gente vai trabalhar, né? E você necessitar criar um gráfico. Quando a gente trabalha com dado, com gráfico na programação orientada a objetos para dados ali, na análise, na ciência de dados, a gente usa um termo, que a gente fala plotar um gráfico, plotar dados em um gráfico, né? Essa plotagem ela é feita no Python, ela é feita por uma biblioteca pronta, está pronta, e os desenhos dos gráficos essa biblioteca faz para a gente automaticamente, eu não preciso programar esses desenhos. Portanto, uma biblioteca Python me entrega subprogramas, ou seja, funções e métodos que vão fazer o desenho desses gráficos tal como eu necessitar ali. Obviamente, eu preciso conhecer os comandos necessários para a criação e plotagem dos gráficos. Vamos lá para o slide? E aí é o seguinte, as bibliotecas elas vão prover vão prover os programadores de serviços a programas independentes, tá? Permitindo o compartilhamento e alteração de código e dados de forma modular. A gente tem aí a organização do conteúdo dessas bibliotecas de forma modular. Você pode usar uma parte dela, ou você pode usar ela completamente. A gente vai ver isso na prática. Vamos lá para o slide? Primeira biblioteca indispensável, a primeira, inclusive, em grau de importância aí, tá bom, gente? Para análise de dados, para ciência de dados, a biblioteca Pandas. Rapaz, essa biblioteca, ela é fenomenal. Biblioteca Pandas é fenomenal. Ela é muito popular e uma das mais utilizadas, tá? Oferece aí ao programador uma forma de trabalhar com análise e estruturas de dados de forma simplificada. Simplificar. Simplificar. É uma palavra tão bonita, né, para ouvir assim, para quem é programador orientado a objetos, simplificar. Programação orientada a objetos é isso, é simplificar. Biblioteca Pandas, que nos entrega uma série de funcionalidades, ela simplifica. A palavra simplificar vai permear toda a nossa atuação. Vamos lá no slide? Uma outra biblioteca, NumPy, gente. Biblioteca NumPy, tá? Essa biblioteca, ela é a queridinha aí também na área de análise de dados, porque ela vai permitir aí, vai dar um suporte no processamento multidimensional de arranjos, tá? Arranjos e matrizes. E conta com um grande conjunto de funções, ó, por que ela é queridinha? Funções matemáticas e métodos para este fim, cálculo. Você não vai quebrar a cabeça com nada
na análise de dados, você vai ter quase ou praticamente tudo. Eu não vou dizer praticamente tudo, porque você pode estar inserido num contexto em que surge uma necessidade que ainda não foi vista, né? Mas a maioria das funcionalidades matemáticas você vai ter pronta com a NumPy, tá bom? Vamos lá para o slide. Próxima biblioteca, essa aqui, eu trouxe aqui, gente, uma imagem para mostrar para você o que essa menina linda faz por nós, aí, por nossas vidas, né? Olha os exemplos de gráficos que eu estou trazendo para vocês, que é possível gerar a partir do Matplotlib, tá? A biblioteca Matplotlib é a biblioteca responsável aí por criar aí os diagramas e gráficos, tá bom? Tá aqui a descriçãozinha simples, mas eu acho que só o exemplo, as imagens, as figuras falam por si, né? Ela vai ser no contexto da ciência de dados, a responsável por criar, nos auxiliar na criação de diagramas e gráficos aí. A plotagem vai ser feita por causa da Matplotlib, tá bom? Vamos lá para o slide? Bom, falamos de programação, falamos de habilidades e competências, programação orientada a objetos, falamos das bibliotecas ali, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem. Mencionei a linguagem Python para você, e agora a gente vai trazer algumas características da linguagem e por que a linguagem Python é utilizada para análise de dados. Vamos lá para o slide? Características do Python, tá? Bom, a principal característica do Python, eu já mencionei, não está escrito aí claramente, né? Mas é basicamente a questão da leveza, tá bom? Ela é uma linguagem de sintaxe simples, ou seja, fácil compreensão. Vocês vão ver que eu gosto de usar um exemplo sempre que eu trabalho cursos, oficinas de Python, que é assim, se você aprendeu a programar numa linguagem, não estou falando mal de nenhuma linguagem, nem dizendo que uma é melhor do que a outra, tá? Cada linguagem ela vai oferecer aquilo que ela tem de melhor de acordo com a sua necessidade. Obviamente que você vai ter situações em que uma linguagem vai ser melhor do que a outra, mas eu vou falar especificamente de Python. Eu gosto de usar muito um exemplo, que imagina que você está desenvolvendo algum software para, sei lá, para web, né? Como Python e Java. Vamos usar o exemplo do Java, né? Tanto Python quanto Java, naquele ranking que eu trouxe para vocês da I3E, são utilizados para programação web. Dependendo do que você precisa desenvolver, você vai ter que escrever lá X linhas de código. Imagina que você vai ter que escrever 1000 linhas de código em Java para fazer uma determinada funcionalidade acontecer numa página web. Gente, você vai fazer a mesma coisa com Python pela metade ou menos da metade de linhas de código. É impressionante, tá? Vamos lá para o slide? Sintaxe simples. O Python ele tem uma característica, ele tem como uma obrigatoriedade o uso da indentação. Ela é levada muito a sério no Python, tá? Então a gente tem que cuidar com isso. Vou trazer um exemplo para você. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo de um código, inclusive esse código eu tirei da minha disciplina que eu estou fazendo no doutorado, que é robótica, tá bom? Estudo de robótica inteligente, robótica autônoma e inteligente autônoma, tá? E lá a gente está fazendo o quê? Está programando o robô para que ele circule num determinado espaço, falando sobre mapas, enfim. Olha o que eu estou usando. Eu estou usando Python lá, tá bom? E aí o que é indentação? Indentação é esse espacinho. Você está vendo o número da linha, né? E nota que esse espaço, de acordo com o nível, né, da programação, esse espaço para dentro, ele aumenta, ó. Ele vai aumentando. Essa indentação, ela é fundamental para que o Python entenda o que tem que ser feito na sequência que tem que ser feito, tá? Então a gente não pode falhar com a indentação. Atenção à indentação, tá bom? Vamos lá para o slide. Aqui eu tenho um outro exemplo bem simplesinho, tá? Que é um exemplo que eu trouxe para vocês, inclusive. Quem quiser digitar isso aí na ferramenta, eu trouxe a joaninha aqui, que é o símbolozinho do depurador, né, do debug de um código. Eu achei legal essa figura, tá? Olha um outro exemplo. Então eu tenho aqui a linha principal, né, do código, e aí quando eu entro numa estrutura de condição, no caso o if, que está aqui na linha 4, ó, nota, estou entrando num if fazendo uma comparação. Para eu dizer, ó, se a comparação que está nesse if ela for verdadeira, você vai ter que fazer alguma coisa. O que eu digo? Em que momento eu digo o que vai ter que ser feito? Dentro do if, por isso eu indento, né? Eu dou um espaço para dentro, para
para o interpretador da linguagem, que no caso do Python ele é uma linguagem interpretada, ele entender, a condição é verdadeira, então eu tenho que executar o que está na linha 5. Se eu não tivesse a indentação, o interpretador ele se perde, ele não sabe o que ele tem que fazer. A indentação é crucial, tá bom? Vamos lá para o slide, avançar. Aí as sugestões de literatura que eu trouxe para vocês, todas elas estão na nossa biblioteca, vocês podem acessar lá, tá, gente? São livros excelentes, não conheço todos, mas esse aqui eu gostei bastante, para IoT, tá? Análise de dados, tem um específico, tá aqui ele nesse cantinho. Façam uso e bom proveito desses livros aí, tá bom? Fiquem à vontade, sugiro que vocês explorem bastante para ter conhecimento aí com esses livros. Vamos lá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de dados em Python e a biblioteca Pandas especificamente. Vamos lá para o slide? Estrutura de dados nativas, aí, que a gente chama de nativas, que é própria do Python. Vou falar de 3 especificamente. A gente vai falar de listas, tuplas e dicionário. Esse último aqui a gente vai usar bastante, tá? E aí eu tenho uma fonte aqui, tá, gente? Tô mostrando ali porque geralmente as pessoas acabam passando despercebido porque fica pititico. Sugiro que vocês acessem essa fonte porque tem mais informação. Mas o que são as listas? Basicamente as listas elas podem guardar qualquer tipo de dado, tá? E ao mesmo tempo. Então você pode ter um número, você pode ter um texto, tudo dentro da mesma estrutura. Por isso ela é considerada aí uma estrutura heterogênea, tá? E elas podem ser mutáveis, ou seja, eu posso alterar uma lista criada. A tupla, ela já tem uma diferença, né? Elas são diferentes das listas por elas não poderem ser mudadas. Eu não posso, uma tupla criada, ela não pode ser mudada. O dicionário, ele é uma coleção de objetos, tá? Por que a gente fala coleção de objetos? Porque, por exemplo, no dicionário eu vou criar ali, eu vou armazenar pares de chaves, tá? E valor separados por ponto e vírgula. E os pares de chave e valor são separados por vírgula. Vamos lá? Eu acho que eu trouxe um exemplo. Não, vou fazer o exemplo depois com vocês, tá? Então, olha só, eu tenho aí duas ferramentas. O idle, que eu já mencionei na instalação, eu vou abrir, explorar um pouquinho ele com vocês. E o Trinket, ou Trinket, né? Não sei bem como pronuncia isso, mas fica à vontade, porque o Trinket, ele é online, tá, gente? Acho que é legal falar isso para vocês, porque ele é uma ferramenta que vai funcionar na internet. Se alguém tiver alguma necessidade de uso do Trinket, pode acessar aí. Mas eu não vou nem mostrar ele, porque o meu objetivo maior mesmo é trabalhar com o idle, tá? Mas vou abrir ali, vou abrir. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui basicamente. Vamos para a tela do computador. Te convidar aqui. Vou abrir ele aqui, tá? Eu estava com o site aberto, vou abrir uma nova aba e vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu já podia ter deixado ele aberto, ficava mais fácil. Trinket. Vamos ver se acha. Tá aqui, ó. Trinket.io. E aí é o seguinte, tá? O Trinket, ele é uma ferramenta bem legal. Ele vai me pedir uma conta aqui, tá? Eu não vou entrar agora, mas ele já tem aqui a boardzinha dele aqui, tá? Vou ver se eu consigo executar. Ó, tem um código pronto ali. E esse código tem 2 arquivos, ó. Tem o main.py e tem o shapes. Os shapes, eles são os métodos que fazem os desenhos, tá? E no main eu chamo esses métodos. Aqui tem um exemplo. Quem quiser utilizar aí, fica à vontade. Mas eu estou só trazendo para mostrar mesmo. Além dele, eu tenho outro, quer ver só? Deixa eu ver se eu acho aqui, é o www.online-python, eu anotei aqui, né, .com. Esse é um outro ambiente online, quem quiser testar, porque às vezes você pode... Opa! Deixa eu ver se eu acho... Ah, tá, faltou... Vamos ver. Deixa eu procurar aqui, Python online. Às vezes você quer... sei lá, está fazendo um trajeto do trabalho para casa, está no metrô, está no ônibus, no táxi, no Uber, e quer fazer um exercíciozinho ali, lembrando de alguma atividade, enfim, está com alguma coisa... Está aqui, ó.
alguma coisa fresca na cabeça, aí você pode usar o celular. Não precisa instalar nada, que eu acho que é uma coisa legal, que você pode fazer, lógico, tomando todos os cuidados necessários aí para não se pôr em risco, enfim, não se ficar aí à vista de assalto ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Então isso aqui ele cria, def, a gente vai conhecer o que é esse def. Ele está criando um método chamado sum, passando duas propriedades aqui, né? O A e o B, que seriam variáveis. E aí ele dá um return A mais B, tá? E aí eu faço, vou fazer até uma alteração aqui para vocês entenderem. A recebe, e aí eu faço o quê? Um int input. Esse int, ele converte o que está sendo digitado com o input, porque o input, vocês vão ver que é uma palavra reservada em Python, que ele coleta uma informação e essa informação é guardada como se fosse uma string, tá? Eu vou alterar o texto aqui do inglês. Entre com o primeiro número. Já que está pronto, eu vou usar ele pronto, tá? Vou usar esse mesmo código. Vou alterar aqui embaixo com o segundo número, tá? Então, A, uma variável A, tá vendo? Eu estou passando ela lá em cima, então o que ela vai passar lá em cima? Pessoal, entre com o primeiro número. Deixa eu fazer até mais uma alteração aqui. Informe números para a soma. Informe números a seguir para a soma. Tá? Isso aqui vai aparecer para o usuário. Vou fazer mais uma alteração. Só para dividir aqui, porque esse negócio tem que estar separado, senão eu fico bem perdido. Tá bom, gente? E aí vai aparecer uma primeira pergunta. Entre com o primeiro número. O usuário vai digitar, imagina, 5. Aí esse 5 vai ser guardado dentro da variável A. Se eu digitasse sem esse int, ele iria ser guardado como se fosse uma letra, um caractere. O int converte isso para número, né, inteiro. Mesma coisa no B. Depois eu faço um print ali, Soma de A e B aí eu estou fazendo o quê, Passando o meu método ali, sum A, B. Vamos fazer um teste aqui para ver se funciona? Run. Ele está lendo o código, tem que aparecer aqui embaixo. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, legal, Mostrou uma mensagem. Informe números a seguir para a soma, tá? Entre com o primeiro número. Vou colocar aqui 5. Enter. Olha lá. Então ele executou essa linha A, agora ele está executando a linha B aqui, né? A linha 10. Entre com o segundo número, vou colocar 7. Dou um Enter, olha lá o que ele fala, a soma de 5 e 7 é 12, perfeito? Isso é o Python, um editor de Python online. Tem uma outra ferramenta que eu vou ver se eu trago daqui a pouquinho para vocês, mas até agora vocês conheceram essa aqui e o idle, tá? Eu vou trazer o idle também. Vamos fazer um exemplo do idle aqui? Acho que eu já deixei ele pronto aqui. Olha lá. Quando eu abro o idle, vocês vão abrir no computador de vocês, ele vai aparecer essa janelinha aqui, tá? O que é o idle, gente? O idle, ele é uma ferramenta de execução de código, dá para fazer bastante coisa, quase que praticamente em tempo real, tá? Então você pode fazer um teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse mesmo código, não vou criar nada não, tá? Então eu vou fazer assim, def, eu vou mudar sum para soma, e vou fazer assim, A, vírgula, vamos ver se vai funcionar, né? Vírgula B. E aí eu vou dizer assim, return A mais B, tá? Esse é o meu método. Terminei ele. Esse print aqui eu vou evitar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer A igual, não vou pedir para ninguém digitar, eu já vou associar um número a A, 5, e vou dizer que B é igual a 7. Vou fazer o mesmo resultado? Vamos fazer o mesmo resultado. Aí o que eu vou fazer? Soma A, vírgula, B. Enter. Opa, tive um erro aqui. Faltou o A. Soma A, vírgula, B. Olha lá, o que aconteceu? Obviamente que eu não fiz a mensagem de texto, nem nada, né? Mas eu chamei o método soma AB, já tinha passado o valor 5 para A, já tinha passado o valor 7 para B, né? E já tinha criado o método aqui em cima, Então, basta eu invocar o método passando os parâmetros dele, né, o A e o B, e ele vai me mostrar o resultado. Qual é o resultado? Somou 5 mais 7, tá bom?
Posso trocar, vamos fazer um teste? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer A agora recebe 15. Não, A agora recebe 13. Vamos fazer, ele dá um resultado redondo para mim. Eu não vou alterar B, B continua guardando ali o valor 7, tá? Vou fazer novamente, soma A, vírgula, B. Olha lá, ó, agora o resultado deu 20 porque eu já alterei o valor que estava sendo guardado na letra A, na variável A, tá bom? Então esse aqui é um exemplo bem bobinho do idle. Vou deixar ele aberto aqui que a gente vai voltar aqui já já. Vamos lá para o slide? Esse é um exemplo bem bobinho do idle para vocês conhecerem a ferramenta, tá? A gente vai ver o exemplo de listas, tupla e dicionário, tá? Mas basicamente já mencionei para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre condição. Um exemplo de condição, né? É aquele código que eu trouxe que tinha um if, né? Quando eu falo de repetição, eu uso outras palavras reservadas no Python para fazer uma repetição, para repetir um código tantas quantas vezes eu achar necessário, eu precisar deles. Eu tenho, por exemplo, o try e except, tá? São estruturas que eu posso utilizar tanto no Trinket, né, ou no idle para programação. Acho que é uma coisa legal mencionar. Se você já trabalha com programação e mexe com ferramentas mais robustas, eu estou trazendo o idle porque ele é mais leve. Tá? Acho que é super possível trabalhar só com o idle. Mas o que a gente vai fazer aqui, você pode utilizar outras ferramentas. Eu tenho colegas que trabalham com PyCharm. Enfim, você pode escolher a IDE que você desejar, que você se sentir melhor para trabalhar com ela aí. Fica a teu critério, tá? Mas eu vou trabalhar ao longo das aulas com o idle. Vamos lá para o slide? Bom, condição, repetição e o try except, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a instalação do Pandas. O Pandas é essa biblioteca fundamental aí para a gente trabalhar com a manipulação, análise e manipulação de dados, e aí a gente vai entender como funciona isso. Vamos lá para a tela do notebook? Eu vou te convidar aqui para a tela do notebook, que eu já deixei aqui ele meio pronto. Deixa eu pegar aqui a anotação. Se você der um Google, gente, deixa eu dar uma pesquisada aqui, tá? Pandas Python. Acho legal fazer isso aqui, porque às vezes as pessoas se confundem e aí acham que tem que ter anotado o link, mas você acha o link que eu trouxe para vocês na internet, facilmente, tá? É que o link para mim eu já acho, fica mais fácil trazer para vocês, ó. Pandas Python, olha o que eu encontrei aqui, ó. pandas.pydata.org, né? Ou Pydeira, né? pydata.org. Eu vou clicar aqui. O que vocês vão precisar fazer de qualquer forma? Ler documentação. Por quê, gente? Porque a gente não vai conseguir, durante as aulas, explorar tudo que a gente pode explorar de conhecimento a respeito da biblioteca, tá? Então, eu vou trazer algumas coisas, obviamente, para ajudar vocês a pensar, desenvolver a habilidade e competência necessária para lidar com dados, mas muito vai depender da sua pesquisa também, da sua busca, tá? Então, ó, estou aqui no site do Pandas, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. E aqui eu tenho em cima, por exemplo, nesse canto superior direito, nós temos ali About Us, Getting Started. Outra coisa, né, gente, o inglês. Você não vai conseguir fugir disso. Você pode até usar aí, por exemplo, o Google Chrome para fazer tradução, só que nem sempre a tradução está correta, então tomem cuidado com isso, tá? Eu vou aqui na documentação, Documentation. Olha lá. E aí eu vou ter várias, inclusive, ó, você tem aqui a opção de baixar a versão PDF. Olha só que legal, vou abrir aqui, numa outra aba. Olha o tamanho desse arquivo de documentação, tá, gente? Não quero assustar ninguém, não, mas eu acho necessário vocês terem uma noção disso. Olha o tamanho desse arquivo. Deixa ele carregar, para vocês terem uma ideia, o peso dele, tá? Carregando, vamos lá que está quase indo, pronto, está abrindo, tá? Esse aqui é a documentação do Pandas numa versão PDF, se você quiser imprimir e tudo mais, tá? Olha quantas páginas ele tem, não sei se você consegue ver, 3.000, deixa eu dar um zoom que eu gosto de mostrar isso, não quero ler para ninguém para parecer que eu não estou, olha lá, ó, 3.603 páginas, só de documentação do Pandas.
Você sabe imaginar o que é isso? É uma documentação muito pesada, que dá para você ler, tá bom? Então, dá para você baixar isso aí, inclusive no formato de HTML. Sugiro que você venha até aqui. Vou lá em cima, Getting Started, começar, né? Aí uma coisa que é legal vocês olharem no Pandas. Eu não vou fazer a instalação do Pandas, até porque eu uso Linux e no meu já está instalado. Mas para quem usa o Windows, aí ele tem toda a orientação de como fazer a instalação. Como é que eu faço? Ó, cliquei lá, eu tenho aqui, ó, Installation, tá? Do ladinho. Clico em Installation e você vai ter toda a documentação explicando, ó. Instalação do Pandas, do NumPy, do SciPy, enfim, tem outras bibliotecas, ó. Matplotlib tá ali, ó, do Anaconda. E aí ele tem, né? Ele é multiplataforma, cross-plataforma é isso, multiplataforma. Eu tenho para Linux, Mac e Windows, tá? E aí ele vai falar aqui, ó, como fazer todo o processo de instalação. Leia e organize no seu computador aí, pessoal, e deixe tudo preparadinho, porque a gente trabalhar com isso na próxima aula, tá? Então aqui eu usei basicamente as orientações para Linux, que eu uso Debian, bem fácil, muito fácil, tá bom? Praticamente pronto isso aqui. Beleza? Mostrei o Pandas. Vamos lá para o slide novamente. Vou avançar aqui. A gente está caminhando para o final. Instalação do Pandas, acabei de mostrar. O link que eu estou mencionando para vocês, que eu trouxe pronto, está aqui, ó. Tá? Mas acabei de mostrar para você como é que você acha isso na internet. Então você não precisa se preocupar de anotar. Óbvio que você tem essa opção. Você pode pausar o vídeo aí agora, enfim, anotar e ir direto lá, né? Mas eu acho que achar informação é interessante porque te permite desenvolver, inclusive, uma habilidade, né? Uma habilidade de desenvolver habilidades a partir da documentação, ó. De desenvolver outras habilidades a partir de conhecimentos que você vai encontrar na documentação oficial, não só do Pandas. Você tem, por exemplo, a documentação oficial do Python, você tem a documentação oficial do NumPy, que eu mostrei ali, o Matplotlib, enfim. Essa é a vantagem, gente, de ser software livre ou de ser open source, tá? Ser código aberto. É que você tem, com certeza, a comunidade sempre trabalha bastante. Comunidades são pessoas que gostam de lidar com aquilo e que sentem essa vontade de contribuir para o conhecimento de outras pessoas. Elas documentam isso. Então, isso gera a documentação que eu estou mencionando com vocês. Vamos lá para o slide? Então, tá ali o link. E aí, ó, tem um exemplozinho bem simples de data frame que eu vou fazer com você agora nesse restinho de aula com o arquivo que eu montei, tá? Então, basicamente, ó, eu vou fazer esse código aqui agora na prática com vocês. Inclusive, ó, nessa linha aqui, vou mostrar para você, eu estou criando, deixa eu ver se eu consigo marcar, para ficar claro o que eu estou dizendo, eu estou criando um dicionário aqui, ó. Estou usando a ideia do dicionário, mas vou fazer também, se der tempo, a gente fazer a tupla e a lista, tá? Mas estou criando ali um dicionário. Lembra que eu falei que o dicionário ele tem valores separados, né? Por 2 pontos e o par de chaves, valor, é separado por vírgula. Na hora que for digitar, eu vou fazer isso com vocês. Só que aqui, gente, eu estou usando Pandas na primeira linha para fazer uma importação e análise de um arquivo que eu tenho no computador. Vamos lá para a tela do notebook novamente, computador. Deixa eu ver se eu acho esse arquivo aqui, que eu acho que eu não separei ele. Vamos ver. Pandas. Está aqui, ó, dados 1. Nota, eu vou abrir para você. Só para você ver o conteúdo disso aqui. Gente, eu abri um arquivo de planilha e criei esses dados, inclusive você vai ver que tem meu nome ali. Aliás, aqui não, né? Vai ter lá no dicionário. Mas criei esses dados, ó. Criei uma coluna ali chamada código pedido, de código como se fosse um código de pedido. Uma coluna valor venda. Nota que eu não estou colocando espaço, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. O nome das colunas, ao invés de espaço, eu coloco um underline ali. Fiquem atentos a isso, tá? E quantidade de itens, também utilizando underline. Eu gosto dessa prática para evitar de ter problema no código, tá? Então, esse é o conteúdo do arquivo que eu criei. Não salva. Vamos lá que eu vou fazer o exercício com você, tá? Já estou com... Vou fechar isso aqui, vou abrir de novo para ficar limpinho, não bagunçar a cabeça de vocês. Olha lá. Estou com o idle aberto, se você fizer isso no seu Windows, o meu, que fique claro aí, já está com Pandas instalado, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Import pandas, importar pandas como PD de pandas. Olha lá,
não deu nenhuma mensagem, então ele fez a importação, tá? Deixa eu pegar esse arquivo, vou colocar ele num outro lugar para não prejudicar ele, porque muito provavelmente eu vou usar ele em outras aulas. Pronto, coloquei ali. Vamos lá para o idle. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o uso vou criar um DS, e vou colocar PD, e tem um método aqui no Pandas que é o read, olha lá, ele já até mostra para mim, underline, Excel, ó, que é uma planilha, um arquivo de Excel, né? E eu coloco ali dentro o caminho. O caminho, no meu caso aqui, está nesse lugar, tmp/dados 1.xlsx. Esse é o caminho do arquivo, tá, gente? O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma outra variável, chamando ela de DS, e estou dizendo que ela está recebendo a biblioteca Pandas, ó, eu não importei a Pandas aqui como PD, então esse PD aqui é a Pandas. E de dentro dessa biblioteca eu estou fazendo uso do readExcel, tá? Então por isso que eu coloco pd.readExcel. Nota que essa função readExcel foi escrita por alguém, eu não sei o que ela faz aqui nesse caso agora, né? Mas estou usando ela. E sei que ela vai fazer a leitura desses dados que estão nesse arquivo da planilha que eu acabei de mostrar para você. Opa, tem um aqui que não existe. Desses dados dessa planilha que eu acabei de mostrar para você e vai fazer a guarda dessa leitura dentro dessa variável DS. Vamos fazer um teste? Olha lá, não deu mensagem nenhuma, então funcionou. Quer ver o que está acontecendo? Eu vou ver o conteúdo do arquivo DS. Olha lá, ó, ele está mostrando para mim. Código pedido, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui a criação de uma... Ali, como está no slide, eu vou seguir exatamente o que está no slide para não ficar confuso, tá? Então eu vou criar uma biblioteca chamada, um dicionário, né? Valor vendas, com underline. E aí eu vou fazer o seguinte, igual, né? Um dicionário no Python eu abro com chaves, tá? E aí eu vou colocar o nome da chave. Vou colocar assim, ó, aspas, vendedor, fecho aspas, dois pontos, né? E aí eu coloco o nome do vendedor, abro um colchete, vou colocar Leonardo, vírgula, Moisés, que está aqui me ajudando no dia de hoje. Beleza? Acabei de criar dois valores vendedor para minha chave vendedor, vírgula, e agora eu vou criar um valor, chave valor, dois pontos, e vou atribuir valores, abro o colchete, 3.000, 4.000. Nota que o número eu não preciso colocar aspas, tá, gente? Número é número. Eu não preciso colocar aspas. E vou fechar a chave do meu dicionário. Dou um Enter, criei ele, tá? Como é que eu faço agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um df, uma variável qualquer, recebendo PD de pandas, não é o meu pandas que eu acabei de importar lá, ponto data frame, tá? E abro ali uma chaves passando o meu dicionário. Valor, underline, vendas. Dou um Enter. Beleza, não acontece, parece que não aconteceu nada. Agora o que eu vou fazer? Ó, DF. Não foi o dicionário que eu acabei de criar? Eu acabei de criar um data frame dele usando a biblioteca Pandas, tá bom? Então é um exemplo prático, bem simples, que eu resolvi trazer para a aula de hoje, para que você comece a entender o funcionamento da biblioteca Pandas, para que isso comece a ficar claro na sua mente, para ficar simples para você compreender. Vamos lá para o slide? Indo para o final da nossa aula, é um exemplo de gráfico plotado aí, usando a biblioteca Matplotlib, né? Tá aqui, ó. São dois exemplos de gráfico que eu pretendo, inclusive, desenvolver com vocês na aula, tá? Um gráfico de linha, que eu posso fazer só de pontos, né? E um gráfico de barra, vertical e horizontal, no caso dois aqui, um do ladinho do outro, tá bom? É um outro exemplo usando biblioteca. A documentação oficial do Pandas eu já mostrei, mas trouxe novamente porque eu acho que lembrar nunca é demais, tá, gente? A documentação ela está repleta de informação, exemplos inclusive para essa coisa de você praticar, tá? Exemplos para a prática e compreensão da biblioteca. Então, leitura. Mais de 3.000 páginas aí disponíveis gratuitamente de conhecimento para você aprender a lidar com Python. Vamos lá para o nosso slide, caminhando para o finalzinho da nossa aula. E aí essa pergunta, né? Como criar um código em Python para escrita de sequência Fibonacci? E aí eu tenho a solução para você.
Tá aqui o exemplo do código, dá para você digitar aí, eu já trouxe pronto para a gente ganhar tempo, né? A aula está acabando, mas dá para você fazer, se vocês quiserem aí tirar dúvidas depois, fiquem à vontade. Mas olha só, eu faço um print ali para dar uma mensagem dizendo que é o Fibonacci. Para quem não conhece, né, gente, Leonardo Fibonacci, um charameu aí, acho que do século XII ou XIII, foi um matemático que desenvolveu a sequência de Fibonacci. Depois dei uma pesquisada, vale a pena vocês conhecerem, porque ela está presente inclusive na natureza, tá? Defino duas variáveis, ó, passo uma mensagem para o meu usuário, para ele dizer ali quantos números de Fibonacci ele quer, coloco duas variáveis recebendo valores, defino uma sequência ali, né, usando, vocês estão vendo essa sequência aqui, ela é uma tupla, tá bom? E aí eu tenho um laço de repetição, com for aqui, fazendo o cálculo necessário para gerar a sequência de Fibonacci, e aí eu faço um print aqui dessa sequência, que está sendo guardada dentro, na verdade não é uma tupla, é uma lista, né? Dentro de uma lista, porque eu estou usando um append aqui. O append é para inserir valores na lista, tá bom? Esse é o exemplo prático. Caminhando para o final. Só para a gente recapitular, né? O que a gente viu hoje? Habilidades e competências, programação orientada a objetos, bibliotecas em Python e um exemplo prático de estrutura de código, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que o que eu tenha trazido para vocês tenha sido útil. A gente continua na próxima aula, a gente se vê em breve. Até lá.